Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 45. Quarto andar, Barcarola de espuma. Era um novo dia. 12h15 da manhã, sexta-feira, 23 de dezembro. Mais uma vez, passamos um outro dia inteiro fora da cidade, e somando a isso, era improvável que conseguíssemos voltar à pousada pelo período da manhã do dia seguinte. Isso somente por conta da dungeon submersa nas montanhas da parte leste do quarto andar ser muito maior do que eu esperava que ela fosse. Asuna, a garra tá vindo pela direita. Minha parceira se abaixou sem se mover do local em que ela estava na proa. A gigante garra de caranguejo apenas raspou em seu longo cabelo comprido que se sacudia no ar. A passageira do barco, Asuna, desviou brilhantemente do ataque, porém o nosso barco em si não era tão ágil assim, e por isso a garra fez um corte no lado direito da embarcação. Gachunk! Um choque se agitou através da madeira e balançou o barco. Urri! Eu cerrei meus dentes, sentindo que a perda de durabilidade da embarcação fosse na verdade a minha própria barra de vida. Eu queria trocar de lugar com a Asuna logo e só enfiar minha Anneal Blade mais 8 em uma dessas fendas macias da casca do caranguejo gigante, mas eu não podia soltar o remo que controlava o curso da Tunnel. A Asuna deve ter sentido esse meu pânico porque ela se virou para mim por um breve momento. Não se preocupe, eu vou parar o próximo ataque dele e nos dar uma abertura. Só espere só. E entendido. Sua voz estimulante, intocada pela fadiga mesmo após muitas batalhas, me trouxe de volta à minha forma ideal. Eu coloquei minha confiança nela e esperei pelo momento certo. Tezcutlé-Crab, um dos monstros mais resistentes desta dungeon aquática, media aproximadamente uns bons 4 metros de largura se você considerasse as duas garras de pinça. Ele agora levantava sua volumosa parte traseira e abria bem suas mandíbulas. Esse era um sinal para o seu sopro de bolhas. Se isso nos atingisse, nós seríamos incapazes de ver o espaço à nossa frente, e esse feito não iria embora até que pulássemos na água para lavar o efeito. Pouco antes do caranguejo conseguir disparar a rajada de puras bolhas de espuma, Asuna saltou de sua posição agachada, cronometrado com o balançar do barco, para desencadear uma Streak, uma Sword Skill de corte em diagonal. Essa era uma skill básica de rapieira, assim como o linear. Um ataque impulsionado no inimigo de uma posição centralizada, e também a skill oblique. Um golpe impulsionado mais abaixado. Sim, é uma skill básica, porém ainda assim, seria mortal por conta do poder da aprimorada Chivalric Rapier de Asuna. E por conta deste poderoso movimento atingir bem na boca do monstro, que é um ponto fraco dos Cutlé-Crab, ele perdeu mais de 40% de seu HP de uma só vez. Agora, Kirito-kun. Ela gritou da posição pós-ataque sem conseguir se mover. Mas eu já estava empurrando o remo para frente com toda a minha força, antes mesmo dela gritar. A Tunnel avançou a toda velocidade, trazendo Firbear Sword afixado abaixo da superfície da água para a barriga carnuda do caranguejo. O material do chifre do Magnaterium emitia um calor terrível quando atacava, produzindo uma grande onda de vapor na água e transformando a desagradável casca verde escura do caranguejo em uma cor avermelhada em um instante. Ao mesmo tempo, sua barra de HP marcada na metade desceu na velocidade de um tiro até 0. A casca vermelha explodiu em cacos poligonais azuis e Asuna se levantou do delay pós-skill para me mostrar um sinal de vitória. Tezcutlé-Crab dropou um item material chamado Great Crab Shell, algumas gemas por alguma razão, e 2 ingredientes alimentares. Great Crab Leg Meat e Great Crab Clav Meat. Asuna se sentou na balaustrada do barco para uma pausa e verificou sua lista de itens como uma aparente insatisfação. Por favor, me diz que o gratinado de caranguejo que comemos no restaurante da cidade não era da mesma carne deste caranguejo daqui. O garoto imaturo dentro de mim queria dizer, é claro que é da mesma. Mas eu decidi ser gentil e aliviar as preocupações da minha parceira. Os restaurantes de NPCs não precisam importar ingredientes, então duvido muito que o chefe saia da sua loja em busca de carne de caranguejo. Mas eu seria cuidadoso com qualquer pão de caranguejo cozido no vapor, no caso, esses que podem ser encontrados em lojas de jogadores. Eu nunca vou comprar nada deles então, e também não vou vender essa carne para nenhum jogador que é comerciante.
Boa sorte com isso aí. Mas esse é um ingrediente de classe D, então sinto que provavelmente ele seja muito bom. Aquele gratinado de caranguejo estava estranhamente muito saboroso, lembra? Quando eu disse isso, ela virou o rosto, provavelmente ainda se sentindo estranha sobre compartilhar nosso almoço. Cerca de 10 horas mais cedo, pedimos gratinado de caranguejo e ameijoas ao vapor naquele pequeno restaurante em Rovia, dividindo os 2 pratos entre nós no processo. Logo que a animada Asuna sumiu com exatamente metade do gratinado e deslizou o prato para mim, ela parecia perceber a natureza muito à frente de seu tempo e de suas ações. Depois de eu corajosamente afundar uma colherada bem grandona de caranguejo na minha boca, o rosto de Asuna ficou vermelho enquanto ela falava espera. Para mim, o prato em si era bem considerável, e eu não notei a mudança de comportamento de Asuna até eu engolir 3/4 do prato, e por isso, já era tarde demais. Se um garoto e uma garota, ambos do Fundamental 2, não romanticamente envolvidos, compartilhassem uma refeição de gratinado na cafeteria, com o mesmo prato, bem, eles certamente seriam engolidos em um inferno de provocações e assobios em sala de aula. Mas, é claro, este aqui é um mundo virtual, onde esse sistema de valores bárbaros, infantis, grosseiros, e até mesmo ineficientes, era sem dúvida nenhuma totalmente inúteis. O funcionário do restaurante provavelmente não iria nos trazer um prato separado para a gente compartilhar a comida, mesmo se nós pedíssemos por um. Então não tivemos escolha a não ser compartilhar a comida dessa maneira. Eu disse isso a mim mesmo. Olha, como eu disse no restaurante, a Incrad é um mundo virtual, e por isso eu acho que é meio inútil ficar pensativo sobre coisas como comida já meio mastigada por outra pessoa ou compartilhar o mesmo talher já usado. Você pode até mesmo soltar um pão no chão, que desde que você o pegue antes de 3 segundos, ele não perderá pontos de durabilidade e nem terá qualquer efeito de sujeira nele. Não foi isso que me chocou. Ela disse com sua voz baixa. Eu pisquei em surpresa. Então o que foi? É simplesmente porque pensei nas mesmas coisas que você acabou de dizer, que não havia problema nenhum por conta de este ser um mundo virtual. Mas, quanto mais eu penso nisso, mais eu acho que isso na verdade é um problema. Pera, porque seria um? Isso aqui é um mundo virtual. Eu tô dizendo que eu não quero imitar esse mesmo lado insensitivo que você tem aí. Insensitivo. O que é isso? Um efeito de bônus de alguma coisa? Cala a boca. Seu insensível. Procure o significado dessa palavra no dicionário depois de finalizar o jogo. Ela se virou com um poderoso uf. Eu sabia o suficiente neste ponto para perceber que essa situação não se resolveria por uns bons 30 minutos. Então só balancei minha cabeça e aprontei o remo em mãos novamente. E então, deixando o gratinado de lado por enquanto, deveríamos continuar. Esperei a usuária de rapieira sentar no seu banco da frente antes de começar a controlar a túnel novamente. A larga hidrovia era obscura, e o caminho em frente estava envolto na escuridão, então não havia como adivinhar quanto que dado Gion ainda restava à frente de nós. Uma vez que terminamos de comer e reabastecer os suprimentos ontem à tarde, eu enviei várias mensagens para Argo com informações enquanto nós circulávamos pelo distrito comercial de Rovia. E por volta das 16h30, finalmente avistamos um barco que correspondia à descrição que procurávamos. Ele era de pelo menos o dobro de tamanho da túnel, uns bons 15 metros no total. Era ainda maior do que as gôndolas de passeio de 10 lugares, porém nesse barco só tinha 4 NPCs a bordo. 2 homens grandes com adagas largas estavam na proa, enquanto que 2 remadores musculosos permaneciam remando firmemente em cada lado da embarcação. No centro do barco, havia um amontoado de caixas de madeiras, umas 10 no total, cobertas com um lençol. A embarcação preta azulada se provou ser veloz dado ao seu tamanho, enquanto se locomovia através dos canais estreitos de forma rápida o suficiente, tanto que manter uma distância considerável acabou sendo uma tarefa complicada e tanto. Eu senti que minha habilidade de pilotar um barco como jogador aumentou em pelo menos uns 100 pontos durante a perseguição. O grande barco saiu da área do mercado sem usar o canal principal e deixou a cidade pelo portão sul, se derretendo na escuridão.
Nós não tivemos escolha a não ser segui-lo, e é por isso que não fomos capazes de celebrar a primeira viagem da Tunel para fora da cidade, devido à tarefa atual em nossas mãos. Através das sinuosas vias navegáveis naturais que adentramos, eventualmente acabamos passando por uma grande cachoeira que dava entrada a esta dungeon submersa. A tripulação da grande gôndola deve viajar regularmente entre Rovia e esta dungeon, por conta deles estarem remando na escuridão como uma rotineira facilidade. Nós nos preparamos para possíveis problemas quando entramos na dungeon, tentando seguir o barco à nossa frente, mas logo fomos interrompidos pelo nosso primeiro encontro com um Scuttle Crab. Conseguimos vencer nossa primeira batalha naval, apesar de não sabermos nada sobre esse tipo de coisa, mas quando a batalha acabou, o barco grandão já tinha ido embora. Tinha sido por volta das 6 horas quando entramos no local, o que significava que estávamos vagando pelos túneis aquáticos por mais de 6 horas. Houve algumas pausas aqui e ali, mas estava chegando ao ponto que nossa concentração vacilava cada vez mais e mais. Eu mantive em uma velocidade lenta para que eu pudesse abrir minha janela de menu e ver o mapa para verificar nossa localização. As dimensões totais da dungeon ainda eram desconhecidas, mas eu senti como se estivéssemos quase que no centro do lugar. Ah, tem uma porta bem ali na direita. Asuna apontou. Eu endireitei meu olhar e vi um pequeno local para desembarque cerca de 3 metros à frente, além de uma porta de metal fixada na parede. Embora pareça que seja só mais um outro beco sem saída, acrescentou ela, parecendo frustrada. Encontramos inúmeras outras portas como essa e nos preparamos para uma possível boss fight a cada vez, só que acabou sendo só caminhos mais confusos do que os últimos sem relação alguma com a nossa quest. Bem, pelo menos tem um baú de tesouros na maioria dos becos sem saída, né? Eu falei, sendo o típico jogador que não suportava não explorar cada pequeno caminho de uma dungeon para preencher todo o mapa. Asuna não ficou nem um pouco animada com essa minha sentença. Provavelmente vai ser só mais espadas e armaduras enferrujadas. Nunca reduza o valor de equipamentos enferrujados. Pode acabar acontecendo de tipo, você levá-las em um ferreiro para reparo, e acabar na verdade achando um item lendário. Tipo, uma vez a cada 100 vezes, por aí. Sim, entendo bem. Não, peraí um minuto, para o barco. Ela estendeu a mão esquerda urgentemente, e eu prontamente deixei o remo perpendicular à água. Depois de uma sensação forte de resistência, a gôndola foi eventualmente parando. O que foi? Eu perguntei em voz baixa. Asuna se inclinou sobre a frente da embarcação e, em seguida, se virou com um olhar mortalmente sério em seu rosto. Parece que tem um espaço até que bem grande mais à frente. E eu consigo ouvir um monte de vozes vindo de lá. De pessoas ou de caranguejos? Eu perguntei. Os olhos de Asuna no momento seguinte mostraram ter brevemente uma dose assassina. Eu balancei minha cabeça rapidamente em negação e continuei. De pessoas, é claro, que bobeira da minha parte. Enfim, vamos nos aproximar devagar, então. Asuna assentiu com a cabeça silenciosamente, e uma vez que ela se agachou na proa, eu cuidadosamente empurrei o remo. Nós ignoramos e deixamos a porta para trás, seguindo na escura via d'água que existia, rezando para que nenhum outro monstro nos interrompesse. De fato, havia uma grande superfície visível aberta à frente. Parecia ser um corredor muito maior onde vários caminhos adjacentes se encontravam. Eu parei a Tunel pouco antes da via navegável nos jogar no espaço aberto e depois fui até a proa, para espiar por trás do ombro de Asuna. O espaço era ainda maior do que eu esperava. O submerso salão de meio círculo tinha que ter uns bons 90 metros de diâmetro. A parede curvada da direção em que estávamos chegando apresentava pelo menos umas 5 ou 6 bocas de túnel, esse número era incluindo o nosso próprio túnel. Já a parede oposta a nós era plana, no entanto, com uma ampla escadaria no centro que se estendia para cima a partir de degraus. E no começo debaixo dessa escadaria, havia um pier com. Asuna segurou fundo sua respiração de forma repentina abaixo de mim. Amarrada no pier estava a mesma gôndola que tínhamos perseguido desde Rovia, ancorada com cordas grossas. No momento atual, eles estavam exatamente no meio de um descarregamento daquelas caixas de madeira.
Os próprios 4 marinheiros descarregavam as caixas, enquanto uns guerreiros imponentes com cimitarras finas em suas cinturas pegavam as caixas e subiam as escadas. Esses guerreiros eram magros, porém altos, vestindo armaduras de couro de cor cinza escura e também máscaras estranhas que cobriam seus rostos. Eu não conseguia deixar de sentir que eu os já tinha visto antes em algum lugar, e quando notei as orelhas longas, eu tive a certeza que realmente já os vi antes. Desta vez, foi a minha vez de segurar a minha respiração. Eu abaixei minha cabeça em direção à orelha de Asuna e sussurrei o mais silenciosamente que consegui: eles são elfos caídos. Houve uma espécie de tensão nervosa em seu rosto enquanto ela assentiu com a minha fala. Fallen Elves, ou Elfos Caídos, uma raça que era dita como inimigos do clímax da campanha Guerra Élfica do Terceiro Andar. Asuna, eu e a Cavaleira Kismel tínhamos travado uma série de batalhas violentas contra essas criaturas chamadas de Elfos. De acordo com o comandante Elfo Negro, os caídos eram descendentes de elfos que conspiravam em prol de adquirir a imortalidade com a magia da árvore sagrada, isso bem antes da grande separação, e por consequência, é por isso que eles tinham sido banidos. Eles supostamente eram para estar atrás da chave de Jade, aquela da quest da grande campanha, então por qual motivo eles tinham um esconderijo secreto aqui e por que os homens de Rovia transportavam suprimentos para cá? Asuna estava claramente se entretendo em pensamento com as mesmas perguntas que eu tinha. O que aconteceu aqui no Beta? Ela sussurrou. Eu já estava esperando essa pergunta. Eu não me lembro de encontrar nenhum caído aqui não. Na verdade, essa dungeon aqui nem existia no Beta. Significando que isso tudo faz parte de uma quest independente. Ou será que se enquadra como sendo parte da quest de campanha? Não faço ideia. Mas posso dizer que lutei contra elfos caídos em várias ocasiões no Beta, e nunca os vi cooperando dessa forma assim com os NPCs humanos. Eu não gosto disso. Se esses marinheiros estão com a Associação Water Carriers, então a própria associação pode ter juntado forças com os elfos caídos. A fala de Asuna me fez franzir a testa. Minha imaginação estava meio desbotada por conta de um longo tempo já sendo um beater, mas de alguma forma, eu consegui fazer as rodas girarem novamente. Nós poderíamos fazer uma hipótese com base nas declarações de Romolo, que artesãos iguais a ele, já foram livres para construir barcos como eles bem entenderam em Rovia, porém, em algum momento, a indústria naval acabou sendo monopolizada pela associação, forçando esses artesãos livres a abandonarem seus negócios. E ao mesmo tempo disso, as gôndolas de civis foram proibidas de navegar fora da cidade. Enquanto isso acontecia, a Associação Water Carriers estava enviando este barco para transportar essas muitas caixas misteriosas de madeira para fora da cidade e até este esconderijo dos elfos caídos, servindo como uma embarcação de transporte de carga. Era natural supor que a associação estava forçando essas novas políticas na cidade de Rovia para esconder seus negócios sujos por baixo dos panos. Mas claro, nós não poderíamos especular muita coisa sobre o caso, por conta de nós precisamos descobrir o que tem dentro dessas caixas. Eu finalizei o pensamento com convicção. Asuna concordou. Enquanto sentávamos e assistíamos, os marinheiros tiravam a última caixa do barco, e um dos guerreiros a pegava. Para sabermos o conteúdo das caixas, temos que entrar em cena com Artilmel e derrotar todos os inimigos presentes no local, mas isso era muito extremo e imprudente. Por um lado, os elfos caídos tinham cursores de inimigos vermelhos, porém os dos marinheiros era da cor amarela de NPCs. Eles poderiam ficar vermelhos caso nos vissem, mas eu não tinha certeza se eu queria tomar a iniciativa de lançar um ataque neles sem motivo. Enquanto eu não parava de pensar sobre o que fazer nesta situação, o elfo caído com a caixa chegou ao topo das escadas e desapareceu através da grande porta. O particularmente gigante entre os guerreiros elfos, e também imponente como os outros, sendo esse tendo uma aura de líder, entregou um pequeno saco de couro a um dos marinheiros. O homem olhou dentro para verificar o conteúdo e, em seguida, balançou a cabeça satisfatoriamente e acenou a seus companheiros para sair. Bom, eu sei o que tem dentro daquele saco. Asuna sussurrou. O bom e velho dinheiro. Eu concordei. Se todas as moedas forem de 1000 col, então poderia ter uns 20,000 col ao todo dentro.
Ela me interrompeu imediatamente. Nem ouse pensar em roubá-los no caminho de volta, viu? E eu nunca faria isso. E de qualquer forma, esses tios parecem ser realmente bem fortes. Enquanto nós tínhamos essa conversa sem sentido, os 4 marinheiros romperam a corda de amarração e pularam na gôndola. Os 2 remadores empurraram com toda a força deles, e a gigante embarcação começou a navegar lentamente. Eu rapidamente saltei para a polpa da Tio-Nel, esperando que eles não voltassem pelo mesmo caminho que vieram. Aprontei o remo em minha mão, pronto para dar ré no barco, se necessário. "Estão vindo pra cá!" Azuna gritou em pânico. Que merda! Eu precisava pensar. Nós poderíamos esperar o grande barco chegar aqui e se preparar para ter uma batalha contra eles, se for necessário, óbvio, mas essa não era uma boa opção, e nem iria funcionar. Só o fato de os marinheiros terem sido mostrados na cena onde eles aceitam o saco de dinheiro, certamente era um aviso de que, se caso nós lutássemos contra eles, a quest falharia. Então a única opção que restava para nós era a de recuar, mas o canal que estávamos agora só tinha 5 metros de largura, sendo estreito demais para a Tio-Nel de 7 metros virar. Além disso, ir de ré é muito lento, a grande gôndola nos alcançaria antes que pudéssemos recuar de volta para o primeiro túnel. O que nos deixou apenas como uma única última opção. Eu inclinei o remo para trás com um grunhido mais silencioso possível, colocando o barco para dar a ré em velocidade máxima. Uma vez que estávamos de volta à porta em que Azuna tinha falado que seria só mais um outro beco sem saída, eu pulei para a estreita doca. Ali estendi minha mão para a usuária de rapieira, agora com seu rosto perplexo. "Me dá a corda." Assim que ela percebeu, ela ficou cegamente muito mais rápida nas suas ações, pegando a corda enrolada na proa e a atirando para mim. Eu joguei a ponta da corda ao redor do cabeço, me certificando de que o sistema me notificasse que o barco havia sido preso no local e, em seguida, virando-se, abrindo a porta e se jogando para dentro. Ao contrário dos incontáveis caminhos extras que tínhamos explorado anteriormente, esta porta acabou sendo uma entrada para um enorme depósito. Várias mercadorias eram empilhadas contra as paredes, porém não havia sinal de baú algum para nós. Espera, esse não era o ponto principal de se entrar aqui. Realmente vale a pena se esconder aqui dentro. Eles não vão ver a Tio-Nel lá fora? Azuna sussurrou enquanto ela fechava a porta sem fazer som algum. Eu acenei com a cabeça e adicionei, você tem razão, eles vão ver a Tio-Nel, mas não existe nenhuma outra fuga para nós. Agora a questão é se eles vão passar direto sem perceber que ela tá ali. Se sim, ótimo. E mesmo que eles desembarquem aqui, eles não vão conseguir destruir um barco não tripulado enquanto amarrado. Mas e se eles entrarem aqui dentro? Então nós só teremos que nos esconder. Eu olhei ao redor do local e peguei um pedaço de pano dobrado do chão que estava a uma curta distância de mim. Ao desdobrá-lo, descobri que era surpreendentemente leve e fino, mas suficientemente grande para esconder nós dois. Aqui, vem pra cá, embaixo disso aqui. Eu sugeri, mas Azuna agarrou meu pulso. Pera. Esse não é só um pedaço de pano comum. Seus dedos finos tocaram a superfície do material cinza prateado, fazendo aparecer uma janela de propriedades. Eu imediatamente notei que a descrição do item era muito grande para apenas um pedaço simples de pano. Argyroshet, um tecido feito de fio de seda de uma rara aranha aquática. Este tecido esconderá qualquer coisa que cobrir, mas este efeito apenas ocorrerá em locais cercados por água. No instante em que essas palavras se registraram em meu cérebro, corri até a porta do depósito e abri o suficiente para ver a saída do canal que era a entrada até o salão submerso mais à frente. A silhueta do barco gigante já estava bem perto, mas ainda não tinha entrado nesse túnel daqui. Não havia tempo para indecisão. Eu mandei um olhar para a Azuna, indicando para ela ficar aqui dentro e depois sair do depósito, já agachado indo em direção ao nosso barco. Dentro de poucos segundos eu tinha colocado o lençol prateado sobre a Tio-Nel. No momento em que o leve material cobriu o barco da proa até a polpa, o espaço à minha frente assumiu exatamente a mesma cor que a superfície da água, e mesmo eu tentando, acabou sendo bem difícil de conseguir ver o barco. Os marinheiros não poderiam vê-la agora, é claro, se eles por acaso não baterem nela. Então o que resta é confiar na nossa sorte.
Corri de volta para o depósito e fechei a porta. Asuna e eu pressionamos nossas cabeças juntas para olhar pelo olho mágico da porta ao mesmo tempo. E mesmo a essa pequena distância, não havia como ver a túnel atracada a poucos metros da gente. Se tivéssemos dado uma olhada nessa sala antes, nós não estaríamos em pânico desse jeito. Asuna murmurou com pesar. Não conseguir deixar de sorrir, apesar das circunstâncias atuais. Viu? Eu falei que vale a pena explorar cada cantinho das dungeons. Tá decidido, então. Para nossa próxima dungeon, iremos almejar a meta de 100% de exploração. SHHHH. Eles estão vindo. Ela me deu uma cotovelada para me calar. Em alguns poucos segundos depois, a proa do grande barco apareceu, que em sequência segundos, foi sendo substituída pelo comprimento massivo da embarcação e, por fim, sua popa. Os marinheiros não notaram a túnel ali invisível, e nem colidiram com ela. Só passaram direto, com mais velocidade agora já que sua carga foi entregue ao destino. Logo quando o barco se distanciou como uma boa quantidade de metros, nós soltamos longos suspiros. Ah, eu não gosto dessas, como que você chama elas? Quests furtivas. Eu não tinha porquê de não concordar com ela. A tensão é muito maior em Inverno. Se você não tivesse visto as propriedades especiais daquele pano, eles certamente teriam nos encontrado. Embora minha fala fosse algo natural de se dizer nessa situação, a usuária de rapieira piscou várias vezes em surpresa, parecendo conflitada por algum motivo. Quem que liga pra isso? E enfim, e qual vai ser o plano agora? Vamos continuar seguindo eles. Não, acho que eles agora só vão tranquilamente retornar para a rodovia. Eu a respondi enquanto abria meu menu para verificar o log de missões. A última instrução ainda era o vago comando de encontre o segredo do barco de carga. Parece que ainda precisamos descobrir o que tem dentro daquelas caixas de madeira. Provavelmente sim. Isso significa subir as escadas e entrar de fininho para onde os elfos caídos foram. A quest furtiva continua, então. Se tiver cansada, nós podemos voltar para a cidade e fazer isso amanhã, o que acha? Eu perguntei, só por descargo de consciência, mas Asuna recusou a proposta imediatamente. Obrigada, mas estou bem. Eu prefiro não ter que lutar contra todos aqueles caranguejos, tartarugas e também aqueles mariscos de novo. Realmente, é verdade. Bom, vamos nos esforçar por mais um tempinho, então. Quando retornei para a doca, eu tive que estender a mão à minha frente para sentir o lençol de argiro, para só assim eu conseguir retirar o pano de cima do barco. Mesmo limitando seu uso a apenas a beira de água, sua capacidade de ocultação abrangente parecia ser conveniente demais para se existir em um andar tão baixo no jogo em geral. Quando verifiquei a janela de propriedades do item novamente, pude ter a certeza de que ele já tinha perdido cerca de 10% de sua durabilidade, com apenas 5 minutos de uso. Já deveria ter imaginado que seria assim. Se você se empolgar muito com essa coisa, ela vai se despedaçar bem rapidinho. O lençol se dobrou automaticamente. Em seguida, eu o guardei no local onde fica a bagagem na parte de trás do barco. Asuna removeu a corda de amarração e me mostrou um olhar desanimado. E sobre os jogadores que vierem depois da gente? O que eles vão fazer nessa situação? Não tem mais nenhum desses lençóis no depósito, tem? Este lençol estava no chão, e não em um baú de tesouro específico, então eu acho que provavelmente um lençol igual vai ficar respawnando toda vez que um grupo com a quest passar por aqui. E se for realmente isso o que eu disse, então as maiores guildas com muitos jogadores provavelmente vão poder aproveitar a vantagem de pegar vários desses lençóis, e a gente vai ter que se contentar com apenas este aqui. Provável que precisaremos usá-lo novamente para amarrar o barco na frente daquelas escadas. Enfim, vamos então tentar voltar para cá o mais rápido possível. Beleza? Aqui vamos nós. Inclinei o remo para frente, fazendo o barco começar a se mover lentamente, até pararmos na boca do túnel semicircular novamente. Na câmara de 90 metros de largura e 9 de altura, poderia-se notar que nenhum indício de algum monstro aquático ou de elfos caídos existia no local. Asuna olhou de volta para mim. Eu acenei com a cabeça e empurrei o barco para frente. A única luz ambiente vinha de umas 10 tochas penduradas na parede.
Eu continuei me movendo cuidadosamente através da água, o mais rápido que eu razoavelmente poderia. Quando alcançamos o pé da escada, parando o barco no local, eu escondi a túnel sob o girochete mais uma vez. Se 5 minutos eram o suficiente para consumir 10% do seu tempo de uso, então isso significava que tínhamos 45 minutos antes do lençol desaparecer. Vamos, rápido! Eu sussurrei. Asuna assentiu e mexeu no seu manequim de equipamentos no menu. Em poucos segundos, sua boa e velha capa com capuz vermelha foi substituída por uma, aparentemente bem cara, capa de cor violeta com padrões detalhados em seu tecido. Assim, isso aí foi uma recompensa do terceiro andar, não foi? Por que só resolveu usar agora? Perguntei enquanto subíamos os degraus. Seus ombros encolheram, fazendo o material sedoso brilhante reboliçar. Bom, sua durabilidade total é muito baixa, e a minha skill de tailoring não está tão alta assim para eu conseguir repará-la ainda. Então eu aguardei para quando fosse realmente necessário. Um NPC alfaiate não pode consertar? Eu tentei isso no último vilarejo do terceiro andar, mas ela apenas disse: "Mil perdões, mas temo que eu não sou boa o suficiente para consertar isso." É possível que os NPCs deste andar possam cuidar do recado, mas é mais conveniente ser capaz de reparar as coisas você mesmo. Havia muitos jogadores do beta, guerreiros mesmo, que pegavam skills de criação a fim de usá-las dessa forma. Chegamos à porta metálica de aparência pesada no topo das escadas. Vale ressaltar que não encontramos nenhuma única chave enquanto explorávamos a dungeon, então se ela estivesse trancada, nós ficaríamos sem opções. Eu agarrei a enferrujada alça vermelha e puxei com cuidado. Felizmente, não senti aquela coisa especial que sempre acontece com portas trancadas pelo sistema, como se estivessem coladas no local. Mas, uma vez que elas estivessem 1 ou 2 polegadas já aberta, uma resistência até que teimosa aconteceria, provavelmente sendo um tipo de armadilha para jogadores, porque com o ranger alto da porta, os inimigos de dentro seriam alertados, mas isso só se eu puxasse com muita força. Se eu tivesse um spray lubrificante, eu poderia usar nas dobradiças, mas tal item não existe aqui, então eu só tenho a opção de abrir bem devagar. Logo quando a porta se abriu em 10 centímetros, eu pude ser capaz de ver como era dentro. Um escuro e sombrio corredor se estendia por uns bons 18 metros antes de parar e se ramificar para a esquerda e direita. No meio do corredor havia uma silhueta fina se afastando de nós. Eu não precisava ver a cimitarra que ele tinha para saber que era um guarda-elfo caído. Com toda a certeza, posso dizer que um nome no pálido cursor vermelho seria Fallen Elvenguard. Nossa expedição ao esconderijo dos elfos caídos no terceiro andar também era uma missão stealth, mas nós tínhamos a Kismel junto, então eu não estava particularmente preocupado em ser visto na ocasião. Porém, no momento atual, a Cavaleira de Elite não estava aqui para nos proteger. Asuna e eu temos uma margem de segurança até que saudável, e esse guarda não parecia ser tão forte assim com base na cor do cursor, mas eu queria evitar toda batalha que eu pudesse. Não volte pra cá. Eu rezei enquanto assistia ele caminhando no rumo contrário da gente. Felizmente, a reza funcionou, e o guarda virou à direita no final do corredor, saindo do meu campo de visão. Porém, se ele estivesse andando com uma rota definida, ele logo estaria de volta. Não havia tempo a perder. Eu abri a porta um pouco mais para que pudéssemos entrar, e uma vez que a porta foi fechada atrás de nós, corremos até o cruzamento o mais silenciosamente possível que conseguimos. Dei uma espiada para o lado direito e pude ver as costas do guarda enquanto ele caminhava pelo corredor, com suas botas trotando. Parecia um beco sem saída à frente dele, então certamente ele voltaria para nossa direção. Já o corredor para a esquerda tinha uma entrada para a direita após uma curta distância de segmento do corredor. Na posição em que estávamos, não havia como dizer o que tinha nesse corredor, mas era nossa única escolha aqui. Eu gesticulei para a Asuna e corri para entrar no corredor da esquerda. Em pouco tempo, sem hesitar, entramos no corredor que não tínhamos visto ainda, e no exato momento disso, os passos do guarda atrás de nós pararam. Em poucos segundos, os mesmos passos retomaram, voltando ao ritmo anterior. Ao que parece, conseguimos alcançar primeiro checkpoint deste local.
Não havia guardas no corredor que acabamos de entrar, pelo menos não por enquanto. O corredor se seguia à frente até onde nossos olhos conseguiam ver, com uma numerosa quantidade de portas de madeira na esquerda e na direita ao longo de seu comprimento. Teríamos que tentar ver em todas essas portas, já que não havia como saber onde aquelas caixas de madeira estavam sendo armazenadas. Isso aqui vai dar um trabalhão, mas é só ir devagar e com cuidado. Minha parceira assentiu de volta. Todas as portas estavam de alguma forma em mau estado, sendo de fácil acesso. Embora houvesse alguns baús para lotear, e também a gente pudesse usar alguma dessas salas para um breve descanso, é importante dizer que a tensão de estar em uma quest furtiva ainda aumentava minha fadiga. Eu era um completionista quando a questão é mapear locais, mas até eu tenho meus limites. Quando terminamos de procurar pelas caixas no corredor de mais de 100 metros de comprimento, o horário já passava das 2 da manhã. Nesse ritmo, no mínimo, não voltaríamos para a cidade até o nascer do sol, assim como ontem de manhã. Ainda há um longo caminho pela frente, eu acho. Eu murmurei, olhando para as escadas que encontramos no final do corredor. Asuna fixou um olhar em mim. Você tá cansado? Não, eu tô bem, e você? Estou perfeitamente bem. Ontem eu dormi melhor que o normal. Será mesmo? Ela ficou 2 ou 3 horas na cadeira de balanço do Romolo, e eu acho que é difícil de se recuperar da fadiga que ela tinha com aquele pequeno cochilo que ela teve. Se aquilo foi melhor que o normal, então como ela costuma dormir? Ela parecia sentir o que eu estava pensando. Eu geralmente não durmo muito de qualquer forma. Entendo. Eu não tinha certeza se ela estava se referindo aos seus hábitos de sono na vida real ou só de hábitos de pós-presa. Neste jogo da morte. De qualquer forma, ela não explicou. Anda, vamos logo. Meu instinto tá me dizendo que as caixas de madeira que queremos estão lá embaixo. Disse ela, dando um tapinha no meu ombro. Eu corri para alcançá-la. No fundo da longa escadaria havia um armazém aberto completamente diferente dos corredores apertados de cima. Na parede atrás da escada, era apresentada uma grande porta dupla guardada em ambos os lados por guardas pesadamente equipados, para seus padrões, por elfos caídos. Nas paredes laterais havia descuidadas pilhas de caixas de madeira. Aqui estão elas. Eu sussurrei enquanto se escondia na subida da escadaria. Asuna mostrou um sorriso orgulhoso por um momento, mas o fez sumir rapidamente. Provavelmente vamos chamar muita atenção dos guardas se a gente só ir em direção às caixas. Se ao menos pudéssemos chegar de forma sorrateira por trás delas de alguma forma. Acho que podemos vencê-los de boa em uma luta, mas a minha preocupação é o que quer que esteja atrás dessa porta. Eu poderia jurar que ouvi alguma coisa meio estranha vindo de trás deles. Nós dois paramos para nos concentrar na audição. Eram sons fracos, porém claramente audíveis a ponto de saber que eram batidas e atritos intermitentes entre objetos. Tem alguma forma de distrair esses guardas? Eu posso tentar. Depois de falar em voz baixa, eu peguei uma pequena pedra solta do chão. Se eu tivesse um Mode Distraction das Kyotroving Knirves, minhas chances de sucesso aumentariam, mas não ter eu ficar reclamando sobre o que eu não tinha no momento atual, então tanto faz. Migrei em uma das caixas de madeira à direita e joguei a pedra. Ela quase não batia no canto de uma caixa, mas por sorte, foi o suficiente para atrair a atenção dos guardas. Nesse exato momento, eu corri em direção ao armazém, empurrando a Asuna junto comigo. Quando entramos, nós nos agachamos e seguimos indo em direção à parte escura do local atrás das caixas da esquerda, o mais rápido conseguimos. Felizmente, nós estávamos usando equipamentos de couro e pano, então nossa pequena invasão silenciosa funcionou. Eu soltei um suspiro de alívio logo que minhas costas se pressionaram contra uma caixa. Ufa, agora é hora de ver o que tem dentro dessa coisa. Eu murmurei e me virei para olhar a caixa. Pelo que posso dizer, apenas olhando em primeira análise, nenhuma das caixas foi fechada com pregos. Eu fixei meus olhos em uma das caixas sem nada em cima dela e, mas muito cuidadosamente, levantei a sua pesada tampa para evitar qualquer ruído. No instante em que vimos o que tinha dentro, Asuna e eu compartilhamos um olhar antes de novamente olhar para dentro da caixa, e então mais uma vez nos olhamos um para o outro. Isso significa o que mesmo? Sei lá.
Não havia outra reação possível além dessa. A caixa de madeira estava completamente vazia. Talvez eles já tenham retirado o conteúdo de dentro. Eu falei e comecei a abrir mais uma caixa que estava próxima de Asuna. Porém o resultado foi o mesmo. A próxima e a depois dessa próxima, e também depois dessa, tudo e todas elas não tinham nada além de ar. Mas por quê? Eles estavam as carregando com muito cuidado. E até dinheiro eles pagaram. Assim que expressamos nossas dúvidas e decepções, nós ouvimos o som de portas gigantes sendo abertas um pouco mais no fundo de onde estava a montanha de caixas. A excitação de ter uma chance de finalmente poder ver o que tinha dentro dessa sala se evaporou em calafrios muito rápido. O som de 7 ou 8 pares de pesadas botas inundou o armazém. Por meio segundo, eu considerei em só me esconder nas sombras do local, mas essa opção já tinha se jogado pela janela. Meus sentidos de Eventing Game estavam me dizendo que esta cena era daquelas que exigia ação. E, felizmente, o som alto dos passos e também das conversas nos davam um pouco de cobertura na situação quando se trata de fazer barulhos. Não havia tempo para a hesitação. Eu abri a tampa da caixa mais próxima com uma mão e empurrei as costas de Asuna com outra. Dentro. Depois de eu sussurrar com a voz rouca, meu nervosismo talvez tenha convencido minha parceira, porque ela assinou com a cabeça. Uma vez que ela tinha pisado no fundo da caixa, eu entrei depois dela. Ei! Eu senti alguma coisa leve pressionando contra o lado direito do meu avatar. A caixa era muito menor do que eu esperava, mas eu não conseguia mais entrar em outra agora. Por isso, pressionei o máximo que pude do meu corpo no espaço vazio e deslizei a tampa para quase fechar e, após isso, a levantei somente um pouco para eu conseguir ver ao redor. Antes de mesmo de ter a chance de suspirar aliviado, um sussurro muito confuso e perturbador soou no meu ouvido. Por que está tão apertado aqui? É ponto. Se sim, pois é. Parecia ser muito maior por fora, talvez seja porque a madeira dessa caixa é muito grossa. Caixas muito resistentes que não tem nada dentro. É como se eles estivessem pagando só pelas. Xi. Eu a interrompi. Através da pequena fenda aberta da caixa, eu pude ver várias figuras no lado esquerdo. No meio deles, estava um homem muito grande que era bastante musculoso para um elfo caído. Se eu tivesse que adivinhar, eu chutaria que ele seria um artesão ao invés de um soldado. Sua máscara simples só cobria a metade inferior de seu rosto, e seus braços grossos eram cobertos com luvas longas de couro. Ele carregava consigo um martelo gigante. De primeiro, eu não sabia dizer se aquilo era para ser uma arma ou uma ferramenta de artesão. O seu cursor o identificava como Edu, Fallen Elven Foreman. Uma pena que eu não tinha aprendido o significado da palavra Foreman em inglês na escola, então eu não sei o que ele é. O homem chamado Edu parou a apenas 5 metros de distância da nossa caixa antes de voltar para seu grupo de uns 10 seguidores. Graças ao carregamento de hoje, temos tudo o que precisamos. Tudo do que? Só se você tiver querendo o vento de dentro delas. Eu queria gritar, mas Asuna, que estava pressionada contra mim em uma posição desconfortável, simplesmente balançou a cabeça como se dissesse, aguente um pouco mais. Eu assenti e me concentrei para ouvir. Ótimo. Antes de mais nada, belo trabalho. De repente, uma voz tão bonita e ao mesmo tempo fria quanto o gelo, de um homem alto e esbelto que se encaixava em todas as especificações de ser um elfo, surgiu na conversa. Sua armadura era uma mistura de couro e metal, um caso raríssimo para um caído se usar, e uma capa vermelha que flutuava em seus ombros. Sua máscara preta tinha 2 chifres na testa, além dos olhos abaixo deles parecerem brilhar e piscar em vermelho. No entanto, me dói dizer que a montagem está demorando mais do que o esperado. Continuou o homem com a capa. Edu se curvou com grande significância. Eu sinto muito, Vossa Excelência. Nós deveríamos finalizar dentro de, no máximo, 3 dias. Então eu posso assumir que tudo irá se concluir em 5 dias conforme o planejado, correto? Porque vocês não dizem o que está sendo feito. Eu gritei silenciosamente mais uma vez, concentrando meu olhar no homem de capa para ver seu cursor. Assim que eu consegui ver, eu não consegui manter meu corpo na posição atual e sem querer me deixei cair. Naturalmente, o de Asuna também foi afetado.
A cor do cursor estava tão escura, que era mais fácil dizer que era preto do que um vermelho escuro. Os cursores de monstros iam de um tom claro ao escuro, isso servia de distinção de diferença de nível entre o jogador e o mob. E eu certamente nunca havia visto um cursor tão escuro quanto o desse elfo que chamam de Vossa Excelência. O comandante elfo caído do terceiro andar não era nada comparado a esse cara. O problema da situação é, meu nível atual é 16, e isso é bem acima da dificuldade esperada do quarto andar. Se o cursor desse elfo está dessa cor, então quanto mais alto o nível dele em relação ao meu poderia estar? Eu olhei para o nome abaixo do cursor, nem consciente de que Asuna estava abraçando o meu ombro direito. Nutza, fale em Elven General. Peraí, como que se pronuncia esse nome? Felizmente, Edu estava lá para resolver pelo menos metade da minha mistura de medo e confusão. Eu prometo que darei a minha vida para fazer isso acontecer, General Nutza. Muito bem. Conto com você, Edu. O general, cujo tem o nome pronunciado como Nutza, tocou Edu em um de seus braços musculosos e começou a andar em direção à caixa em que estávamos escondidos. Um arrepio correu pela minha espinha, tanto que eu abaixei a tampa para fechar corretamente a caixa onde estávamos. Somente o Nutza já seria mais que suficiente para nos matar, e considerando os outros 8 guerreiros e também o sem dúvida nenhuma consideravelmente musculoso Edu, nossas chances de vitória se encontravam em quase nulas. Se eles nos encontrassem dentro da caixa, a nossa única chance de sobreviver seria pular para fora da caixa e correr para as escadas à nossa direita, fazendo o caminho de volta para fora do esconderijo. O lento e provocativo ritmo de suas botas pausou aproximadamente a uns 3 metros de distância de nós. E então, a voz fria de Nutza atravessou a tampa de madeira grossa da caixa. Olha só para isso, mas que cômico e extremo ao mesmo tempo, não concordam? Nós, Ions, desde que fomos abolidos da bênção da árvore sagrada, até este presente momento, ainda estamos fadados a cair nos tabus da raça élfica. Ele falou ironizando alguma coisa. Também é dito que se usado por mortais, ou seja, humanos, a quantidade de tempo será equivalente ao nosso tempo de vida. Também, há o porém, de se usado por deuses, a quantidade de tempo será absurdamente maior e estratosférica. A primeira resposta a isso não veio de uma voz rouca como a de Edu, mas sim de uma mistura feminina de doce e penetrante. Sim, se não fosse por esse tabu absurdo, não haveria necessidade de fazer um acordo com os humanos imundos para obter esses materiais. Não vale a pena reclamar, Kizala. Pague a eles o quanto eles quiserem. Assim que obtivermos todas as chaves e abrirmos a porta do santuário, até a maior magia que resta da humanidade desaparecerá, sem deixar qualquer vestígio. Como desejar, Vossa Excelência. O momento de nosso triunfo está cada vez mais próximo. De fato. Mas a nossa primeira missão é recuperar a primeira chave que o comandante das Forças Especiais deixou escapar. O plano começa em 5 dias, logo quando todos os nossos preparativos estiverem concluídos. Tenho deveras expectativas de todos presentes aqui. Mantenham isso em mente. Os soldados gritaram e saudaram em uníssono tão perfeitamente, que até sacudir a tampa da caixa conseguiram. Mesmo depois que os numerosos passos desapareceram à distância, seguido do som da enorme porta de metal se fechando, eu não consegui me mover. Eu tentei guardar o máximo de detalhes possível dessa conversa na minha memória. Essa conversa tinha que ser escrita em algum lugar assim que escaparmos daqui. Essa era uma quantidade muito boa de informações cruciais que os elfos caídos tinham nos dados. Chaves secretas e o santuário, ambas eram palavras-chave da campanha durante do beta, mas nunca reveladas de maneira em termos tão concretos assim. E também, eu nunca me encontrei com o homem chamado General Nutza no beta. Quem que é esse cara? Ei! Será que ele é o verdadeiro líder dos caídos? Ei, Kirito-kun. Ela empurrou meu ombro, me tirando dos meus pensamentos. Ah. O quê? Como assim o quê? Por quanto tempo você pretende ficar desse jeito? Ah, merda, foi mal. Quando comecei a me ajeitar, sem querer eu olhei para o meu lado direito. Foi aí que eu percebi tardiamente que minha mão estava presa em uma situação e tanto. Sinto, tio. Eu quase gritei sinto muito. Mas forcei a fechar minha boca.
Minha mão direita estava presa entre um novo peitoril de Asuna e a túnica dela. Eu tentei tirar a mão, mas não havia espaço atrás de mim para meu braço ir. Então o único resultado possível da situação era uma pressão contínua de suave e macio contra minha palma. Ei, não fique se movendo. E eu tô tentando. Isso é estranho. Ah! Olha aqui, se você estiver fazendo isso de propósito, eu vou te jogar dentro daquela sala. Não tô não, Vossa Excelência. Eu queria gritar isso, mas, até que no fim, eu dobrei meu braço de maneira acrobática e consegui tirá-lo do lado da armadura. Naturalmente, esse não era o fim do meu perigo. Eu ainda não possuo o alívio de que necessito. Eu levantei a tampa da caixa de madeira, querendo mais escapar do impacto do penetrante raio laser que acercava minha bochecha do que de qualquer outra coisa. Eu não conseguia ver nenhum daqueles elfos caídos no meu campo de visão, mas aqueles dois guardas ainda deveriam estar guardando a porta do outro lado da pilha de caixas. Eu me levantei, segurando a tampa ainda na minha mão, e ajudando Asuna a sair primeiro da caixa. E uma vez que eu consegui sair da prisão de madeira, eu cuidadosamente recoloquei a tampa da caixa. Antes que eu pudesse desfrutar de um breve momento de paz, Asuna se colocou bem na minha frente. Eu já comecei a esperar que ela fosse me acusar das minhas transgressões. De agora a pouco, mas o sussurro dela na verdade era de um assunto sério. Precisamos descobrir que materiais são esses que eles falaram antes da gente sair daqui. Deve ter alguma pista em uma das caixas que ainda não verificamos. Sim, eu concordo, mas, talvez. Eu murmurei, com meu cérebro trabalhando febrilmente com as frases de que escutamos anteriormente. O total necessário. Concluído como planejado. Tabu dos elfos. Acordo com os humanos. Chaves. Recuperar. O plano começa em 5 dias. Minha mente estava presa naquele espaço onde a inspiração estava quase que explodindo de alegria, mas ainda sem sucesso em encontrar a felicidade. Eu fiz uma pergunta casualmente de uma coisa que estava se pendurando na minha mente todo esse tempo. Ei, Asuna. A classe/função daquele cara chamado Edu era dita como Foreman. Você sabe o que é isso? Ela assentiu com a cabeça rapidamente. Provavelmente ela tinha aprendido o significado dessa palavra em inglês na escola. Sim, sei. Pode ser capataz, mestre de obras ou contramestre. É basicamente o líder de uma equipe de trabalho para algo. Ah, ou pode ser também mestre artesão. Mestre artesão. Isso significa que o martelo que ele carrega é uma ferramenta, e não uma arma. O que quer que ele esteja trabalhando, deve ser bem grande. De repente, todas as peças se encaixaram na minha cabeça com o audível som caching. Eu até quase gritei em surpresa, mas me segurei e olhei para a pilha de caixas. Ah, verdade. Asuna estava prestes a dizer isso quando estávamos se escondendo dentro da caixa, não era? Caixas resistentes, que não tinham nada dentro, basicamente sendo feitas para transportar nada. Disfarçando-se em forma de caixas apenas a fim de esconder o segredo do sujo negócio dos elfos caídos. Basicamente, tudo em nossa frente nesse momento eram materiais de navio. No outro lado da enorme porta, tinha de ser uma grande oficina, onde eles desmontavam as caixas para formar pedaços de madeira. Os fracos sons de martelar que a gente ouvia eram uma evidência disso. Mas então por que eles precisavam fazer um acordo com a Associação Water Carriers de Rovia para construir um navio? Provavelmente o tabu da raça élfica que o general Nutza mencionou tem algo a ver com isso. Os elfos deste mundo foram proibidos de derrubar árvores vivas em busca de madeira. Eles só podiam pegar as árvores que já estavam naturalmente caídas mortas no chão. Então eles faziam um acordo com humanos para adquirir os materiais mais rapidamente e assim agilizar o processo. Você imaginou alguma coisa? Asuna perguntou, tocando no meu braço. Minha mente parou os pensamentos. Se sim. Mas é uma explicação muito longa, então vamos sair deste lugar primeiro. Nunca se sabe se eles vão voltar para cá. Se isso acontecer, já digo logo que vou me esconder em uma caixa diferente da sua. Ao escutar essa declaração dela, eu não tinha outra escolha a não ser assentir. Usando o truque de distração com pedras novamente, para nos conseguir uma fuga do depósito. Logo então, finalmente começamos a subir a escada do local para ir ao primeiro andar.
Seja por puro descuido ou por fadiga mental, nós fomos vistos pelo guarda patrulhando perto da entrada do esconderijo, mas o derrotamos facilmente antes que ele pudesse chamar seus companheiros. Não muito depois, estávamos finalmente de volta à doca na dungeon aquática. Por conta de a infiltração ter demorado muito mais do que a gente esperava, o Argiro Chet estava com menos de 10% de sua durabilidade quando o removemos. Eu cuidadosamente dobrei o lençol em agradecimento por seu serviço inestimável, e então o coloquei no inventário. Agora só o que restava era mover o barco. Na viagem de volta, nós encontramos vários caranguejos e tartarugas, mas o tio Nelborning Charge, eu gosto de chamá-lo assim, fazia um ótimo trabalho contra todos eles, então nós escapamos da dungeon com facilidade. No momento em que deixamos a caverna e entramos no Rio Negro em pré-amanhecer, o Questlog fez o barulho que nos avisava que houve uma atualização na quest. Eu mantive uma mão no remo enquanto abria a janela de menu. A nova instrução dizia: alerte as pessoas apropriadas sobre as novas informações adquiridas. Asuna leu a mesma instrução enquanto observava o espaço à frente da gôndola. Ela logo se virou e perguntou: quando diz pessoas apropriadas? Isso significa que é o Romolo-san? Talvez, mas as instruções anteriores sempre o chamavam de carpinteiro naval. Então desta vez, talvez não seja ele. Alguém importante na associação, então. Alguma coisa me diz que eles não teriam uma reação muito amigável com a gente. Bom, então, quem? Vamos deixar para descobrir isso assim que retornamos à cidade. Embora minha resposta tenha feito Asuna mostrar uma leve expressão de insatisfação, ela ainda aceitou no final. E momentos depois de se virar para a posição contrária à minha, ela voltou a acrescentar: é mesmo. Você quer se mudar de pousada? O local próximo ao portal de teleporte não é ruim, é só que eu não quero causar outro tumulto naquela doca de mais cedo. Tem razão. Nós podemos procurar por um local mais discreto. Além disso, também precisamos deixar a equipe azul e a equipe verde saberem da quest de construção de barcos. Depois de sussurrar isso, o pensamento de Terai surgiu mais uma vez. Se Lind e Baul conseguirem construir suas embarcações e logo em seguida terminarem a quest, beleza, é algo ótimo. Mas, e se eles continuassem no mesmo caminho que a gente? Se eles escutaram a história de Romolo, avistaram e seguiram um misterioso barco enorme em direção à dungeon submersa, e então depois entraram no esconderijo dos elfos caídos, e por acaso iniciassem uma batalha contra o general Nutza e seus homens. Ok, eu confiava na força que Lind e Baul tinham, mas eles realmente poderiam enfrentar o general? O general esse que poderia ser tão poderoso quanto um boss de andar. Obviamente, é claro, sem sofrer nenhuma fatalidade. Quando pensei novamente no cursor preto de Nutza, eu tremi. Não, a derrota deles era certa se aquele evento in-game acabasse em batalha. Talvez houvesse um aspecto embutido de prevenção contra a derrota de jogadores, igual acontece na batalha do início da quest-chave de Jade no terceiro andar. Mas, caso não houvesse, era também certo dizer que um grupo completo de 6 jogadores seria dizimado. Talvez nós devêssemos discutir isso com a Argo primeiro, sobre quanta informação divulgar. Eu falei baixinho, remando lentamente. Na minha frente, a visão iminente do portão sul de Rovia surgiu. Acabamos escolhendo uma pequena pousada que era localizada bem em uma esquina do bairro sudoeste da cidade, para ser nossa nova base de operações. O motivo é por conta de haver uma pequena cabana, enquanto nos hospedávamos, que poderíamos utilizar para atracar nossa gôndola dentro. Assim que entramos em um dos 2 quartos que alugamos, eu me joguei na cadeira de balanço e a Asuna se jogou na cama. Depois de compartilharmos um longo e luxuoso suspiro, eu completamente, sendo bastante preguiçoso, levantei um dedo para guardar minha arma e a armadura ao inventário. Eram 13h30 da manhã. Nós retornamos mais cedo se comparado ao dia anterior, mas as 10 horas de aventura ameaçavam desligar meu cérebro pela fadiga extrema que eu sentia. Porém, eu não poderia dormir. Eu precisava juntar as informações enquanto elas ainda estavam frescas na minha mente, e além disso, este era o quarto de Asuna, não o meu. Bom, vamos começar com as caixas de madeira. Eu comecei a falar enquanto reprimia um bocejo. Asuna não respondeu.
Eu me ajeitei na cadeira de balanço e olhei para a cama. Ela estava deitada de bruços com seu rosto enfiado no travesseiro, completamente imóvel. Embora que a janela de menu dela ainda esteja sendo mostrada bem em cima do travesseiro. Para alguém que disse que não costumava dormir muito, ela claramente agora adormeceu bem rápido. Levantei da cadeira e fui em direção à cama, se mantendo ao lado da mesma. Ei, você deixou seu menu aberto. Eu a chamei, balançando suavemente o ombro dela. Ela não acordou. A janela de menu normalmente era definida para o modo privado por padrão, então para mim só mostrava uma placa em branco flutuando, mas ainda assim isso me parecia ser um ato um pouco descuidado da parte dela. Azul maçã, acorde. Sem resposta. Se eu continuar a balançando, ela iria receber um outro aviso de assédio. Falando nisso, eu precisava descobrir o que tinha acontecido com o aviso de assédio daquela vez. Porém, por enquanto, era mais importante fazê-la fechar o menu dela. Depois de pensar um pouco, eu peguei a mão direita de Asuna que estava na cama. A janela de menu principal desaparecia com um bom e longo toque na janela em si, então com isso em mente, eu movi o dedo dela para o lugar certo e puxei para baixo. Na terceira tentativa, eu finalmente consegui fechar a janela. No fim, retornando a mão de Asuna de volta ao lugar de antes, eu suspirei aliviado. Te vejo mais tarde. Boa noite. Após sussurrar, eu saí do quarto o mais silenciosamente possível.